Boa noite, graça e paz de Jesus a todos aí da querida Igreja Batista Memorial, da Igreja Batista Chácara Flora, a todos aqueles das outras igrejas que estão nos acompanhando nessa série tão especial, série Dons do Espírito Santo. E a gente tratou na aula passada sobre a divindade do Espírito Santo e hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Nosso convidado especial é o pastor João Paulo Gouveia, pastor da Igreja Batista Chácara Flora, e temos também o nosso querido pastor Ramon Torres, que vai estar dando uma palavra inicial, as considerações iniciais, e também orando para abrir esse encontro dessa quarta-feira. Ele, que por problemas técnicos, na quarta passada, não esteve conosco, né? Alguns disseram que é porque ele estava em alguma live, o rei da live. Mas não, foi problemas técnicos, metade da cidade de Timon ficou sem internet, um provedor aqui da cidade, mas graças a Deus que hoje ele está aqui conosco. Então, pastor Ramon Torres, tem a palavra. Graças e paz a todos. Semana passada nós descobrimos os que são e os que não são, né? Porque metade da cidade ficou sem internet, mas é muito bom estar aí com todos vocês. Tenho certeza que seremos edificados, assim como temos sido aos domingos, inclusive. Então vamos orar, e aí o pastor João Paulo vai ter a palavra e vamos começar a ver aí o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos orar. Santo Deus, obrigado por mais essa possibilidade, Pai. Te louvamos porque mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta incerteza, o Senhor continua nos possibilitando estarmos juntos, aprendermos da Tua palavra, sermos edificados na Tua palavra. Então que o Senhor mais uma vez mostre, que mais uma vez haja edificação do corpo de Cristo. Colocamos os nossos irmãos que estão acompanhando, aqueles que estão em dificuldade, que estão passando lutas ainda maiores, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê paz e que, acima de tudo, a tua igreja seja edificada. Assim nós oramos, abençoa o pastor João Paulo, e essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Então a palavra. Vamos lá, João Paulo. João Paulo, que vai fazer hoje a exposição dentro desse tema, o Espírito Santo no Antigo e no Novo. Pastor João Paulo, fique à vontade, mais uma vez, seja bem-vindo aqui nessa live tão especial dessa noite, aqui em parceria com a Memorial e parceria com a Igreja Batista Chácara Flora. Bom, prazer é todo meu estar aqui com vocês e boa noite, né? A graça e a paz do Senhor Jesus aí a todos os irmãos que têm ouvido a gente já. Espero que nessa noite a gente possa saber um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Sempre é um assunto meio polêmico, né? Falar sobre o Espírito Santo, até porque os batistas têm um pouco de medo de pentecostalizar, né? Aí, então a gente evita falar um pouquinho disso. A gente até crê no Espírito, mas a gente põe barreiras e limites, né, na ação dele com a gente. Em específico, no Antigo Testamento, a gente tem uma relação bastante diferente com o que a gente tem no Novo Testamento. Na verdade, ela só é diferente em um aspecto, na permanência, não é? Ou na morada que o Espírito faz na vida das pessoas. Mas no Antigo Testamento, assim como no Novo, o Espírito de Deus ele está pronto a ungir, a capacitar os seus ungidos para que eles façam o trabalho de edificar o reino, não é? Quando a gente for falar dos dons espirituais, eu acho que é no último vídeo que a gente vai participar, a gente vai ver que os dons servem para a edificação da igreja e que o Espírito, como esse mantenedor, não é, da obra, ele também trabalha nesse sentido de capacitar os seus ungidos, capacitar os servos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, para fazer esse tipo de coisa. A primeira aparição que a gente tem, o primeiro relato que a gente tem, é óbvio, está lá em Gênesis, quando diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, não é? A ideia aí tem uma ligação, parece bem tênue, a gente já conversou talvez sobre isso, eu não sei se foi aqui ou se foi em uma aula, mas com um texto bastante antigo, chama Epopeia de Gilgamesh,
E na epopeia a gente tem lá a construção do caos, não é? Tem um monte de coisas. Você tem alguns textos que parecem muito com isso. Na Mesopotâmia, não é? A gente tem aí, a gente vai perceber, por exemplo, no livro de Jonas, que é uma crença dos assírios no deus das águas, né? O Yam. E esse deus que Yam quer dizer água, realmente. Lá em Jonas vai aparecer isso, que eles estão jogando, né, as coisas do navio para deixar o navio mais leve, e eles estão jogando no Yam, não é? Em hebraico. Mas parece que esse nome ele tem aí uma relação bastante tênue com esse deus Yam, que é o deus aí que os assírios também acreditavam como o deus do mar. Então, essa relação sempre do Espírito de Deus, não é? Com a água e tudo mais, na criação, na coisa que estava sem forma, e ele começou a dar forma, isso sempre existiu. O Espírito aparece lá, isso comprova a divindade dele, a participação dele na essência divina da Trindade, como a terceira pessoa da Trindade, e a gente define primeira, segunda e terceira não necessariamente por uma hierarquia, senão a gente cai numa questão de subordianismo, não é? Que é uma heresia bastante forte, que existe uma hierarquia, né? De que as pessoas da Trindade elas estão debaixo ou subordinadas a uma hierarquia. Isso é mentira. A gente já falou isso aqui na semana passada, mas ele é Deus, como todos eles, e ele aparece aí no Antigo Testamento, na criação, é a primeira aparição dele. Depois a gente vai ver necessariamente o processo todo com os pais, não é? Os patriarcas, né? A gente vai ver todo o processo, como Deus conduziu através do Espírito dele a vida dos patriarcas, e a gente vai ter em Êxodo uma aparição bastante incrível, quando o povo sai do Egito, não é? Que vai em direção ao deserto e vai atravessar lá o Mar Vermelho. O Espírito se põe entre o exército egípcio e o povo de Israel, para proteger, não é, o povo de Israel. Então, ele também age assim, dessa maneira miraculosa, dessa maneira com que a gente possa observar a mão poderosa de Deus no Antigo Testamento trabalhando em prol das pessoas. Mas o que chama mais atenção, de verdade, é a ação do Espírito no Antigo Testamento nessa capacitação. Você vai pegar o livro de Juízes, você vai ver todos lá, como ele trabalhou com Gideão, como ele trabalhou com Jefté, como ele trabalhou com Sansão. E sempre a palavra que aparece, ou a primeira menção que aparece antes disso é o Espírito do Senhor veio sobre, ou sobre Otoniel, não é? No livro lá de Juízes mesmo, ou sobre Gideão, ou sobre, né? Sempre essa coisa de que o Espírito veio capacitar, que é obra dele fazer tudo o que realmente esses homens, né, esses grandes heróis da fé fizeram. A gente olha o livro de Juízes e acha que eles tinham alguma coisa assim de especial e tudo. Eles não tinham nada de especial, a não ser a própria capacitação do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus veio sobre eles. Então, capacitava-os para uma ação direcionada, e isso depois o Espírito também se retirava disso. A gente viu várias vezes isso. Davi fazendo, né, um pedido: olha, não retire o seu Espírito de sobre mim. Quando Saul desobedece ao Senhor, o Espírito então deixa Saul, não é? Quer dizer, numa menção clara de que Deus não estava gostando da situação toda que estava acontecendo. A gente tem essa ação do Espírito, principalmente, a gente dá muita ênfase às coisas miraculosas do Espírito, mas principalmente a gente precisa observar o Espírito de Deus apontando para o Messias. Isso aparece demais. Você vai ver em Joel, quando ele aponta de que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, não é? Mas ele apontando para o Messias, principalmente no texto do profeta Isaías, não é? Quando ele diz isso. A gente vai perceber, quando for para o Novo Testamento, Jesus pegando um texto inspirado por Deus do Antigo Testamento, ele lê o rolo e ele diz: hoje se cumpriu o que foi dito
no Antigo Testamento. Então, a ideia de que o Espírito ele está trabalhando no cumprimento da vontade de Deus na pessoa do Messias. Talvez a função principal do Espírito de Deus no Antigo Testamento não seja ter ajudado o povo e tudo, seja apontar para o Cristo, não é inspirar, não é, esses autores para que eles escrevessem da parte de Deus esses textos que nós usamos hoje, e temos a segurança de que eles têm a assinatura de Deus por trás de tudo, porque foi o Espírito que inspirou, tanto no Antigo quanto no Novo, mas desse apontamento para o Messias, que é o autor da nossa salvação. Não sei o que como é que o Ramon vê esse tipo de coisa aí no Antigo Testamento. Só lembrando que quando você fala quando o Ramon vê, tem dois, verdade, tá? Eu vou falar quando o pastor Torres e o pastor Lackden. É Lackden? Sumiu. A pastora Peraí. Desapareceu. Pronto. Eu tô O pessoal chama de Lackden, mas está valendo. Está valendo. A internet dele. Deu certo aí? Todo mundo voltou? Deu certo. Peraí. Deixa eu entender, Laqueden. Você. É a tua internet? É aquele probleminha que você me falou ou não? A minha internet? Não. Aqui tá eu não tô. O Laqueden, para mim, está congelado. Você pergunta um pouquinho tá valendo. Peraí, voltou. Vamos lá. Pronto, pastor. Não estou congelado, beleza? Vamos lá, vamos retomar aqui. Internet tem disso, porque agora depende das 3. Você gostou? É para mostrar que eu não estou congelado. João Paulo está congelado também não, mas isso aqui vai dar menos, né? Bom, João Paulo, isso pode ser complicado. Não, eu concordo contigo. Eu acompanho o relator, eu entendo que realmente a maneira de ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, ela está principalmente, eu gostei aí do destaque que você deu no livro de Juízes. Eu acho que a gente pode perceber bem nessa questão de como o Senhor agia ali no Antigo Testamento. Então, eu acompanho aí o relator conforme... Não há divergência nesse ponto. Não há divergência alguma, né, nesse ponto, mas acrescenta alguma coisa, então. É que esse tema específico do Espírito no Antigo Testamento, você não consegue sair muito desse processo, né? O que pega muito para a gente hoje são igrejas, e é uma moda grande, acho que já veio já da década de 80, com o aparecimento, aí o da história da música cristã vai poder falar mais aí, né, sobre isso, porque já vem dessas igrejas neopentecostais e pentecostais a questão de serem judaizantes, não é? E de achar que o Espírito, então, vai fazer grandes milagres como fez, não é, no passado. E talvez essas interpretações fiquem aquém realmente do que realmente Deus quer fazer ou do que o Espírito realmente faz, porque a gente só fica num ciclo de criatividade só para a ação do Espírito de Deus, não é? Mas no Antigo Testamento a gente tem realmente essas aparições, essas unções, não é? Ou essa questão do Espírito que vem sobre as pessoas para que elas façam o que elas precisam fazer, não é? Mas ela é temporária, ela não é assim como morada. Isso a gente começa a ver no Novo Testamento, a questão de morada, né? A questão de que o Espírito veio e ele vai habitar em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Isso já é uma questão do Novo Testamento. E a gente começa com essa ideia no Novo Testamento, irmãos. Não sei se os pastores Ramons, não é, concordam, mas a gente tem o começo disso literalmente no batismo de Jesus, porque João vai relatar no batismo que ele viu, não é, o Espírito descendo em forma de pomba e permanecendo em Jesus, não é? Então parece-me que essa visão de que o Espírito agora permanece nos seus ungidos começa mais ou menos por aí.
Não sei se vocês concordam com isso. Eu acompanho o relator quase de modo integral, e eu também trago aqui algumas questões, que a gente vai ver, como você bem colocou. Nós temos o próprio espírito ativo na criação do próprio universo, o espírito ativo na criação do homem. Nós vamos perceber que o próprio espírito, ele inspira profetas, ele inspira as escrituras a partir do Velho Testamento, nós entendemos. Ele instrui o povo de Deus, gera-se aí coragem, indignação, gera também força, capacidade mecânica, e nós estamos falando de dons físicos. Eu falava antes de dons, nós chamamos de dons morais, né? Como a coragem, como a indignação. Então, assim, às vezes nós temos uma visão apenas restritiva do espírito no quesito a isolarmos ele ali no Novo Testamento, em virtude do Pentecostes, Está travando para você? A sua, Ramon, tá com um pouquinho de dificuldade. Você sumiu em algum momento. Você sumiu. Agora você voltou, mas está com então é o meu celular, peraí. Então, só para falar, seu nome é Laqueden ou é Laqueden? Laqueden. A pronúncia que se consolidou foi essa. Tá. Laqueden, eu entendo aí a sua fala e concordo com ela plenamente, até porque eu acho também que a gente põe o Espírito de Deus realmente numa reclusão, não é? De ações. A gente não entende qual é a obra toda dele, nem no Antigo, nem no Novo, nem na vida presente que a gente tem agora, e a gente coloca ele só como um milagreiro, né? Então, vou chamar o Espírito para ele fazer um milagre aqui, para ele fazer alguma coisa. A gente assume, por exemplo, a ação de evangelização como se fosse a minha eloquência, a minha argumentação. Então, se eu tiver uma boa argumentação, a pessoa vai se converter. Não é? Isso é a ação do Espírito de Deus, entendeu? Se você quer pior sermão, não é, pregado do que o sermão que Jonas pregou, e a cidade inteira se converteu, porque a ação é do Espírito, não é? E a gente deixa ele recluso nessa coisa de fazer milagres e tal. Entender o Espírito Santo, por isso é tão válido o que vocês estão fazendo aí com a igreja, nesses estudos. Porque entender a ação do Espírito Santo é entender a magnitude, não é? Para a profundidade, a largura da ação do Espírito Santo na vida de todos os crentes, na história da igreja como um todo, não é? Ele trabalha de maneira a converter, ele trabalha a maneira de regenerar, não é? Eu só tenho talvez um porém aí quando você falou assim, ele inspira, não é? Homens. Quando a gente fala da leitura da Bíblia, parece que ele ilumina, parece que ele homens, né? Ele ilumina homens, ele revela homens, mas a inspiração ela é necessariamente plena na palavra de Deus e na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Então, assim, talvez em teologia a gente não usa completamente esse termo porque pode confundir um pouco, né? Na realidade, eu coloco que ele inspira as escrituras do Velho Testamento. Esse que é o termo, né? Não no sentido a gente entende que a iluminação por parte dos profetas. Não, e a revelação, né? Exatamente. É porque a gente fala em inspiração, por exemplo, aqui a gente vai fazer um concílio, né? Não sei se isso pergunta-se nos concílios aí, mas aqui a gente pergunta isso, né? Quem é que é inspirada, a palavra ou os homens, né? E aí a gente vê no grupo, vê no né? Eles tentam não usar essa terminologia exatamente para não confundir aí de que homens inspirados, que a gente fica, né? Falando, nossa, pastor, que palavra maravilhosa, o senhor estava inspirado. Tudo bem, como sentimento assim de motivação emocional, a gente até entende. Mas inspirado é o texto, isso. né? Jesus. A inspiração é o texto bíblico. Não homens, senão a gente cai naquela até de dar vazão aos pseudo-profetas atuais, né?
que estão por aí. Voltei. Vocês, depois, nesse momento em que eu... Muito bom, olha, manda bala. Nesse momento que eu voltei, vocês tiveram problema? Só para saber se era o meu mesmo. Eu reiniciei tudo aqui. Era só o seu. Era o meu? É. Beleza, então estou pesado hoje. Voltei agora, eu não ouvi o que vocês falaram nesses últimos momentos, mas vocês estão falando sobre a questão de iluminação, inspiração, iluminação, só inspiração. Isso, só falei para a gente evitar, talvez, a nomenclatura de inspiração quando fala de obras, certo. Porque a teologia sistemática, de modo geral, né, a gente entende que inspiração ela tem a ver com a palavra de Deus e com a pessoa de Jesus, que é a revelação especial, não é? Para homens, a gente usa o termo de iluminados ou receberam uma revelação da parte de Deus e tudo mais. Eram homens que estavam cheios do Espírito de Deus e que falaram da parte de Deus. Isso a gente entende bem. Mas inspiração, em teologia, a gente tenta evitar isso um pouquinho mais para não confundir as coisas. Porque as pessoas falam isso, né? Chega na igreja, nossa, pastor, o senhor estava inspirado hoje, né? Como sentimento, como emoção, é válido. Tudo bem, estava inspirado, nossa, estava motivado, hein? Mas não como no estrito senso teológico da palavra, né? Uhum. Tranquilo, acho que dava. Isso aí o pessoal, a gente já tem comentado, e até, por exemplo, nós vamos abrir agora uma classe de membresia. Uhum. E quando nós estamos nesse processo, tanto de membresia quanto o que nós chamamos agora aqui de relacionamento discipulador, a gente fala sobre as questões da Bíblia ser o livro inspirado, dessa questão que envolve o cuidado, inclusive com o entendimento. Até a palavra revelação hoje em dia é complicada, né? Tem muita gente que gosta, fala assim, fulano, tem uma pessoa lá que, olha, ela está revelando tudo, né? Que ela tem a revelação especial. E eu já, inclusive, disse na igreja algumas vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com os grupos que defendem o que dizem ter uma nova revelação da parte do Senhor. Isso, normalmente, é um indicativo de heresia. De que vai é um indicativo de um grupo... Exatamente. Quando alguém fala, vou revelar agora algo da parte do Senhor, no sentido... A palavra... O problema não é tanto a palavra, é como ela é colocada, né? Como ela é dita, no intuito daquela questão mesmo, naquela questão bíblica, assim, olha, agora vou revelar como algo que vem do sobrenatural, então isso é sempre complicado. Mas seguimos o relator. Então, mas essa relação com o Espírito de Deus é que a gente precisa entender que ele não mudou do Antigo Testamento para o Novo. Entendeu? Ele é o mesmo que inspira as Escrituras, que inspirou lá atrás as Escrituras e que mantém ela vigente até hoje, não é? Esse que no Antigo Testamento ele capacitou homens e mulheres a fazerem a obra do Senhor, que ele continua fazendo no Novo Testamento. Essa mudança não existe, faz parte do caráter dele, esse processo, até pela função. Se a gente pudesse, e a gente não pode separar as pessoas da Trindade, porque é o fator de unidade e unicidade, não é? Unidade quer dizer que Deus é um, não é? Que mesmo ele estando em três pessoas, ele é um Deus só, não é? É o que a gente trouxe do Antigo Testamento, que a gente chama de monoteísmo pluralista. A Trindade está falando dessa unidade, não é? São três pessoas em uma pessoa só. É difícil da gente entender, talvez isso, mas ele fala também de unicidade. A unicidade não tem a ver com a unidade. A unicidade é do Deus único, não é? Do Deus que ninguém se parece com ele, não é? Ele é único, ele é... Alguém falou alguma coisa? Pode. Não. Só tentando ajeitar ainda, que eu reiniciei tudo aqui, então algumas coisas estão voltando agora. Pode continuar. Então, essa questão do Espírito, que ele não se alterou nesse processo. No Novo Testamento, o que a gente tem sobre isso é exatamente essa questão de que
Parece que agora, não é? E aí a afirmação do Novo Testamento é que ele vai fazer morada no seu coração, o que antes não rolava, não é? Antes Então, ele ô queria João, capacitar, fala. esse é um aspecto importante. Eu já vi alguma das perguntas aqui. Tem uma pergunta, por exemplo, aí no Facebook, que é com relação à questão, os apóstolos, os discípulos já tinham um dom na questão do evangelismo antes da descida do Espírito Santo. Eu acho que algo importante da gente entender relativo ao Antigo Testamento é que, de fato, você tem essa relação assim, olha, não é todo mundo, não é todo o povo, são pessoas que, de fato, Deus escolhe e separa, é algo bem menor do que o que vai acontecer quando a igreja inteira passa a ter, então, essa relação com o Espírito Santo. O Antigo Testamento, esse barulho não é comigo, é no microfone de um de vocês aí. Vocês estão ouvindo? Então, pode falar, Tá. pode mandar. Então, acho que é bom pontuar essa questão, porque não é nem tanto a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo, mas é onde o Espírito Santo agora está atuando. No Antigo Testamento, você tem essa questão muito grande, a relação era diferente. Mesmo eu sendo judeu, mesmo eu sendo do povo de Deus, o Espírito Santo não agia em todo o povo. Você situou e relacionou bem a questão dos juízes. O Senhor levantava um representante, o Senhor capacitava esse representante ia contar e agir, não era no povo todo. Quando a gente entra no Novo Testamento, você está começando a falar aí da questão de Atos, aí o que é que acontece? A igreja como um todo tem a relação com o Espírito Santo. Então, dentro das perguntas que eu estou vendo, eu acho bom pontuarmos isso. Não é a questão se eles tinham ou não, mas era como Deus escolhia e capacitava antes da descida do Espírito Santo. Então, o que parece, muitos autores falam sobre isso, de que isso o Espírito não agia dessa forma antes do Pentecostes, né? Antes do movimento pentecostal, se a gente pudesse chamar dessa maneira. A grande questão toda é que ele capacitava os homens da maneira que ele achava mais importante que se fizesse, assim como ele faz hoje também. O problema é que antes você não tinha a remissão e a graça toda colocada pela pessoa e obra de Jesus. E por isso que eu estou falando que a partir do batismo de Jesus é que a coisa começa a se modificar nesse sentido, não é? De ser mais derramado. Porque ele diz que se cumpriu, não é? As profecias. Tem a profecia de Joel, o Espírito vai se derramar sobre toda a carne. Então ele está apontando para esse momento pentecostal nesse sentido. Então, depois do Pentecostes, é que a gente tem que observar o livro de Atos dos Apóstolos, inclusive para mim é um nome bastante ruim, né? Atos dos Apóstolos, porque deveria ser os Atos do Espírito Santo, não é? Porque é o Espírito Santo construindo a igreja, é o Espírito Santo agindo por intermédio dos apóstolos, tal. Mas é assim que é e vamos seguir. Mas sempre quando eu vou falar sobre isso, isso aparece. A gente tem pelo menos 4 descidas do Espírito Santo, não é? No livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, porque a intenção é comprovar e chancelar a palavra de Jesus no primeiro capítulo, quando ele diz que ele vai derramar o Espírito dele sobre todos e que eles vão ser testemunhas, não é? Em Judéia e Jerusalém, Samaria e confins da terra. Então, se você for observar, as três primeiras descidas do Espírito Santo, que estão necessariamente ligadas ao apóstolo Pedro e não ao apóstolo Paulo, não é? Você vai ter aí essa primeira descida no capítulo 2, não é? Quando Pedro vai pregar e o Espírito desce, aí tem todo aquele alvoroço. Você tem no capítulo 8, quando ele desce sobre os samaritanos, não é? E a gente tem o capítulo 10, quando ele desce sobre os gentios, como uma pessoa de Cornélio, não é? O problema é que você não tem como definir se é antes do batismo, se é depois, se é na hora da conversão, porque esses 3 textos, eles se complementam na ação do Espírito Santo. Essa derramada do Espírito no Novo Testamento, me parece, não é? Ela vai complementar esse processo todo. Depois você vai ter a aparição dele no capítulo
não sei se é o 15, 18, alguma coisa por aí, quando vai ter também uma descida, e a gente chama de o quarto Pentecoste, não é? Do livro de Atos dos Apóstolos. A ideia é que essa descida do Espírito Santo faça com que a obra de Deus seja plena, não é? Na complementação, na existência agora da igreja, dessa comunidade de fé que agora surge para abençoar a humanidade. Mas tudo só pode acontecer, essa permanência, após a morte e ressurreição de Jesus e o envio dele, não é? Cumprindo com a promessa que foi feita no Antigo Testamento pelo profeta Joel. A grande questão para nós é que no Antigo Testamento ele pegava algumas pessoas que eram tementes a ele, ou nem isso, você vai pegar quando a gente vai ter o ataque, ele fala que usou Nabucodonosor, não é? Como que ele usa Nabucodonosor para fazer isso? Como é que ele está usando os assírios para fazer o que ele quer? Pega o livro de Juízes, entendeu? Ele levantou as nações, não é, ímpias para atacar os hebreus. Então, assim, como é que ele escolhe? Ele escolhe porque ele sabe o que é bom, não é? Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano nas suas decisões. Ele é independente, não é, nas suas decisões. Ele não precisa perguntar para mim e para você o que fazer. Ele não vai apelar a minha ou a sua sabedoria para fazer. A questão é que... Ô, João. Oi. E muitas vezes no Antigo Testamento, Deus punia o povo justamente usando ímpios ali e utilizando de determinadas maneiras que eles não entendiam. Causava assim, como é isso, Senhor? Como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai usar justamente esse instrumento? Eles não. E isso causava uma crise nos profetas, muitas vezes de observar, enorme, porque eles não conseguiam entender por que é que Deus precisava usar ou usava pessoas que não tinham relação com ele. Em 2018 a gente ouviu bastante eles não, né? Esse não. Sem querer entrar nos méritos políticos. Mas a grande questão toda que você falou aí, por exemplo, o problema de Abacuque, né? Abacuque tem exatamente essa opinião. Ele está falando assim, peraí, tá bom, eu entendi que o senhor quer, não é trazer uma punição e mostrar pedagogicamente que a gente errou, que a gente fez. Mas o senhor vai usar logo esse povo, não é? Ele está em crise nisso. O interessante da discussão que Abacuque tem com o Senhor, porque ele tem uma discussão, né? Ele não aceita, né? Ele não aceita. O senhor está errado, né? Parece uma coisa meio assim, o senhor está errado, o senhor devia me ouvir, entendeu? O senhor está errado na sua decisão. E parece que ele vai ali tudo isso, mas o importante é quando ele chega no final, não é? O texto final é engraçado, porque ele é um salmo. O finalzinho do texto de Abacuque, ele é um salmo, né? E engraçado que é no final que ele diz para os instrumentos de corda e não sei o que lá. Exatamente o inverso dos salmos. Os salmos, eles começam com a indicação do salmista dizendo para quem é para enviar essa música e como fazer, não é, a música acontecer. E quando você chega nesse salmo, não é, nessa poesia, nessa canção de Abacuque, ele faz exatamente o inverso. Ele põe no final, ele fala ainda que a figueira não desceu fruto e tudo mais, porque ele viu que realmente a coisa ia acontecer, Deus não ia mudar os seus decretos, não ia mudar o que ele já estava planejando para fazer, porque esse era o melhor para Israel, esse era o melhor para o povo hebreu, esse era o melhor para toda a humanidade, de modo geral. E aí ele coloca isso aí, por quê? Não é? O Espírito de Deus impulsiona, não é? Ou revela, ou ilumina o coração de Abacuque para colocar no final. Porque Deus sempre fará uma nova canção na sua vida, ele sempre fará uma nova, trará uma nova alegria, uma nova poesia, uma nova canção, mesmo que a gente veja tudo ficando destruído como o momento que a gente está passando, de tanta morte, de tanta desgraça, que também pode ser vista como a mão de juízo de Deus, a mão amorosa de Deus. Ontem mesmo eu participei de uma outra live e uma pessoa me perguntava, mas onde que está Deus nisso, né? Essa desgraça toda. Não pode ser. Deus, ele
ele é justiceiro, né? Então ele está condenando todo mundo. Calma, porque se a gente observar que ele só tem uma mão justiceira e castigadora no ato dele, a gente reduz ele a uma pequeneza bastante grande. Existem muitos elementos na ação de Deus e na condução que o Espírito dá para tudo. Eu posso estar agradecendo a Deus agora, e também é faceta da mão poderosa de Deus nesse momento, agradecendo porque minha família está, entendeu, bem, está tranquila, protegida, financeiramente, saúde. Eu posso estar chorando a perda de alguém, eu posso estar vendo a desgraça e olhando que Deus está fazendo justiça. Então, as ações do Espírito de Deus na humanidade, ela tem várias facetas no processo todo, e se a gente reduzir a apenas uma explicação, a gente destrói a obra toda, porque a gente reduz demais a ação de Deus em todas as coisas. A ação do Espírito de Deus é que vai dar amplitude e profundidade, não é? Da obra de Deus na nossa vida. Porque a gente vai perceber que ele age de múltiplas maneiras, não é? De que ele alcança de múltiplas maneiras. Até uma piadinha, aproveitar que a gente é batista mesmo, a gente está aqui, tem uma piadinha, né, do cara que morreu, né, foi para o céu, aí ele chegou lá, e ele chegou lá no hallzinho, né, de entrada, tinha a porta do inferno, a porta do céu, e ele falou, olha, cheguei, morri lá, eu vim e tal, e o anjo falou para ele, não, então, qual que é seu nome? Ele puxou lá no arquivo do céu e não tinha o nome dele, né? Aí ele falou, rapaz, não tem seu nome aqui, o seu lugar talvez seja no inferno. Ele, inferno? O que é inferno? Ele falou, nunca te falaram do inferno, nunca falaram do céu? Não, nunca falaram. Aí ele puxou o nome do cara nos arquivos e tava, pô, não é mesmo, olha, falhou. Ninguém falou sobre ele, né? Então ele falou assim, vou te mostrar o céu e o inferno, né? E você escolhe. Não, eu vou te mostrar. Você nunca participou de uma igreja? Ele falou, não. Então eu vou te mostrar todas as igrejas. Você tem que fazer parte de uma igreja para entrar no céu. Então eu vou te mostrar aí, você escolhe a igreja que você quer. Aí ele entrou, era um caminho comprido, né? Tinha assim a Assembleia de Deus de um lado, ele olhou, isso aqui tá gritando muito, não quer. Não, tem aqui a Renascer. Ele, não, esse aí é moderno, mas não sei, não gostei muito, né? E ele foi andando, passou pela Metodista, passou por todas e tal. Aí ele já estava acabando, né? O anjo tinha ficado lá para trás. E ele falou, olha, mas você escolhe logo, porque o caminho termina, o tempo também termina. Ele já estava terminando o caminho, ele olhou assim, viu lá no alto do monte, né, uma igrejinha, ele falou, quem é aqueles lá, daquela igreja? Ele falou, aqueles são os batistas, fala baixo, que eles acham que estão sozinhos aqui no céu, né? A grande questão toda para a gente, na piadinha, a gente é batista, não precisa... Essa é do tempo da teológica. No tempo da teológica tinha umas coisas mais pesadas. Essa é mais boazinha, assim, né? Segue o bonde. A questão toda é que a gente acha que Deus não pode agir por intermédio dessas igrejas. Rapaz, eu fiquei 8 meses falando para um rapaz na porta da Igreja Renascer. Eu fui da Igreja Renascer, não é? Eu me converti numa igreja batista. Depois de um ano fui para Renascer, passei 8 anos lá. Trabalhei na Fundação Renascer, conheci um monte de gente aí que você está entrevistando, né? No seu site, você sabe dessas histórias. E é engraçado que eu fiquei 8 meses falando para um rapaz que não conseguia entrar na igreja. Não é? Ele é usuário de drogas e tal, ele tinha a cabeça toda afundada, assim, ele tinha platina na cabeça, porque quebrou o crânio e teve que reconstruir, então não tinha cabelo. Rapaz, era terrível olhar para ele, mas ele ia toda segunda-feira, eu saía lá do meu trabalho, sentava com ele lá na calçada e falava de Jesus para ele durante 8 meses. Esse camarada desapareceu. E a gente orou, falou, Deus, tem misericórdia dele, não vi mais ele aqui e tal. Lógico, isso acabou depois de um tempo, isso acaba sumindo da sua mente, né? E uma madrugada dessas aí, eu estava com um amigo conversando na frente de casa, devia ser umas 2 da manhã. A gente não tinha muito o que fazer, eu falei, vou dormir. Ele falou, não vamos dormir não, vamos na Universal. E a gente foi na Universal, né? Lá, vamos na Universal. Então vamos, a igreja estava aberta, música tocando, eles tinham lá uma musiquinha bastante interessante, parecia o Silvio Santos, né? Eles falavam nome de demônios, né? Eles falavam assim, e a pomba gira, tá
tá amarrada, tá amarrada em nome de Jesus, né? Porque esse nome tem... Então, essa musiquinha, eles ficaram lá uns 40 minutos cantando essa música, a gente tava rindo e tal, parou uma pessoa do meu lado, um obreiro, né? E aí esse meu amigo falou, ó, parou um cara aí do seu lado, ele deve estar vendo algum demônio. Eu falei, é louco, tá vendo em você, né? E aí a gente ficou brincando ali, tirando um barato disso, que é pecado, por sinal, a gente já pediu perdão sobre isso, mas quando eu olhei assim para o lado, né, falei, e aí? O cara falou assim, e aí, João, você não lembra de mim? Aí eu olhei assim, tive que olhar no olho dele, porque ele estava com uma peruquinha para esconder aquelas deformidades, mas ele tinha um outro olhar. Não era um olhar de um corpo que habita demônios, mas era um olhar amoroso, um olhar piedoso, daquele que habita o Espírito Santo de Deus. E eu falei, rapaz, e aí dei um abraço nele, super gostoso. Ele falou, um dia a gente estava lá, você falou para mim de Jesus aquele tempo todo, e eu passei na frente da Universal, cara, você não quer uma oração? Ele falou, eu vou lá orar. E eles expulsaram aqui vários demônios, e o Espírito de Deus, não é, agiu na minha vida, e eu me converti, e hoje eu sou obreiro da Universal. Essa múltipla ação do Espírito é que a gente não pode barrar. Achar que não, ele só age dessa maneira, não é? Porque ele agia assim no Antigo, ou age assim no Novo Testamento, ou faz. E a gente tem muito medo desse tipo de negócio, fica barrando a ação do Espírito. Ele veio para salvar, ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele veio para fazer a obra de salvação e colocar as pessoas perto de Deus. Essa é uma das lições que eu trago no meu coração até hoje, de que o Espírito de Deus ele não está recluso a igrejas presbiterianas, metodistas, Assembleia de Deus, batistas. O Espírito de Deus está agindo a tempo e a fora de tempo, porque ele é poderoso para salvar. Ele é poderosíssimo, porque ele é o próprio Deus. E a gente não pode negar esse tipo de coisa. Eu não queria ser tão pentecostal, tão neopentecostal, né, se você quiser, porque eu sou batistão, mas eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus, acredito que ele agiu antes e age agora da mesma forma, só que agora, a partir do batismo de Jesus e da descida do Espírito Santo, como cumprimento da profecia de Joel no Antigo Testamento, ele habita em nós por obra salvífica de Jesus. Ô, João, eu entendo, inclusive, que, claro que o seu discurso ele é extremamente coerente com o que a gente vê da ação do Espírito Santo, de fato, e nós já podemos ir pontuando alguma coisa. Eu estou vendo aqui as perguntas e percebo que as pessoas estão um pouco com pressa, né? Gente, não acaba hoje, nós temos uma série, temos alguns encontros ainda, né? Porque o pessoal já está... Fala disso, calma que nós estamos trazendo aí um panorama. Mas a gente já pode pontuar algumas coisas aqui da seguinte maneira. A ação do Espírito Santo, ela não está condicionada à maneira como nós entendemos, ou o que você colocou aí. Ela não está, no que diz respeito, preso ou é ali de uma só denominação. O Senhor continua agindo soberanamente. Mas a gente pode entender que algumas coisas são inegociáveis. Então, assim, o Senhor não está escrevendo um novo testamento, que é o que muita gente hoje quer dizer. O Senhor, na sua ação, na multiforme graça, ele não vai contradizer o que já foi feito e o que foi escrito no Antigo e no Novo. Porque o grande problema hoje, e parte do medo de muitas pessoas, ou a pretensão de muitas pessoas, é mostrar... tem aí um pessoal que literalmente enlouqueceu, você vai saber de quem eu estou falando, o Laquedem também, que assim, o cara virou um patriarca e ele hoje escreve decretos apostólicos, entendeu? Porque ele entende que o que ele escreve está em nível de igualdade com os textos do Novo Testamento. Então, vamos pontuar isso no que diz respeito. O Senhor age de maneira multiforme, da maneira como ele quer. Eu vejo que até hoje nós, como crentes, temos dificuldade com essa questão de Deus usar o ímpio ou não, ou como usa. Às vezes a gente acha que para alguém abençoar, ele precisa ser da minha igreja, da minha denominação, e o Senhor usa ateu, usa descrente, o Senhor usa quem ele quiser. E a gente tem dificuldade com isso, tá?
mas no Antigo Testamento nós já demos o panorama, então ali o Senhor agia de uma maneira pontual, escolhia. No Novo Testamento, como você já relatou, o Senhor passa então a agir quem Ele quer, da maneira como Ele quer, e isso agora não mais um ou dois, mas o seu povo. Nós pulamos um espaço aí nesse panorama que eu queria ouvir um pouco, que é a questão. Nós falamos do Antigo, nós falamos do Novo. Como é que você vê a questão da ação do Espírito Santo nesse período interbíblico? Dá para dizer que não houve nada? Ou o Senhor agia pontualmente? Como é que você vê? É uma pergunta que surgiu aqui, eu acho que vale a pena dar uma palavra sobre isso. Então, o período interbíblico, a característica principal dele não é a ausência de ação divina. O período interbíblico é caracterizado com Deus não falou por intermédio de profetas. Só isso. Ele nunca parou de agir. Você vai pegar o período dos Macabeus, por exemplo, houve a profanação. Caiu, voltou? 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 Tá tudo bem? Beleza. A gente vai ter aí a profanação do templo, não é? Com a porca que foi sacrificada no altar. A gente vai ter a revolta dos Macabeus, com a purificação do templo e depois o domínio religioso deles durante esse período. É a ação do Espírito Santo de Deus. Ele só não falou por intermédio dos profetas, mas ele continua agindo e movendo os corações, não é, dos hebreus e do mundo todo na direção do Cristo. O lance é que esse silêncio profético trouxe dentro do coração dos hebreus uma inquietação muito forte. Você vai lembrar bastante, bom que você tocou nesse aspecto, é que estava todo mundo querendo a chegada do Messias. Eram 400 anos de silêncio profético, só isso, não da ação divina, não da ação do Espírito Santo de Deus. Ele estava lá preparando e movendo os corações. Estava todo mundo muito eufórico, querendo que o Messias viesse. E incrível. A gente tinha aí, você vai ter relatos aí de autores que trabalham com a história, de que existiam muitos homens naquela época que se denominavam Messias, não é? Que eles falavam que eram o Messias. E isso confundia todo mundo era, puxa vida, tem muitos Messias. E eles também faziam milagres, não é? Como hoje a gente olha aí essas igrejas que tem aí, esses caras também fazem milagres e tem um monte de coisa. Isso já é daquela época. Mas qual é a grande diferença? E tem a ver com a principal característica do período interbíblico. Qual é a diferença de Jesus como Messias para todos esses Messias que existiam? Todos esses Messias se diziam, eu sou o Messias. Faziam milagres. Tinham palavras proeminentes. Eles eram bons palestrantes, não é? Bons ensinadores da religião. E as pessoas o seguiam. Muitos achavam que o João Batista era o Messias. E ele tinha lá um monte de seguidores, né? E ele fala, não, eu não sou. Vai vir um depois. Qual é o grande diferencial de Jesus para todos esses Messias? Vocês sabem? É simples. Eu sempre tenho medo quando você fala que é algo simples, então, mas eu diria que é a maneira como a relação, eu e o Pai somos um e Jesus ressuscita, né? Tá, mas isso aí é depois, você entendeu? Naquela época que Jesus está pregando, existem muitos messias também pregando, falando, né? Muitos falsos messias. Só tinha uma diferença entre eles, porque João Batista é chamado e ele é a voz que clama no deserto e prepara a eira. O primeiro profeta que aparece no Novo Testamento, depois do período interbíblico, é o profeta João. E esse João é quem aponta Jesus. Os outros não tem um profeta que diga assim, esse aqui é o cara que eu estava falando. É dele que eu estava falando. Por isso que o período interbíblico é tão importante, porque não se levantou profeta para falar da parte de Deus, Deus não usou profetas para falar, e de repente, depois de 400 anos, aparece um profeta, você entendeu? Que está vindo do deserto, e ele está dizendo assim, esse aqui,
esse Jesus é quem eu estava falando para vocês, que eu não consigo, eu não tenho competência nem santidade para amarrar as sandálias dele. Percebe? Essa é a grande diferença. Quando você olha Jesus e todos os que se intitulavam Messias, a ação do Espírito de Deus em João Batista é o que faz toda a diferença na hora de você perceber quem realmente é o Messias verdadeiro, e esse Messias é Jesus, porque é o profeta que depois de 400 anos aparece e diz assim: ei, esse aqui, ó, é quem eu estava falando. Então, se você está confuso porque as palavras de Jesus, quanto as palavras do Messias eram proeminentes, ele falava bem, tinha argumentação boa sobre religião e vida, a única coisa que diferenciava ele era exatamente, ele tinha um profeta que veio antes, depois do silêncio, e falou assim: ei, é desse aí que eu estou falando. É muito interessante ver isso, ver a ação do Espírito de Deus, fica o coração até um pouco... eu gosto da palavra de Deus, viu? Vou imitar o professor Sayão, vou dizer que se eu fosse você, eu lia ela todo dia, viu? Porque ela essa coisa do espírito é muito louco isso. É um negócio que me motiva demais. Eu vou tentar não chorar até o final. Para você não chorar, para você manter aí, que a gente já está indo para a reta final, eu vi algo aqui que eu não sei se eu fico tranquilo ou preocupado, porque o pastor Edson está entre nós aqui no chat e ele colocou assim o seguinte comentário: kkkk. Eu não sei se eu fico preocupado ou se eu fico aliviado, entendeu? Porque nessa área aí também ele gosta muito de falar. E quero destacar aí também, cara, o Nalderli está aqui acompanhando também. Então, um grande abraço aí para o Nal. Deus abençoe você. Para quem não... Só para entender os outros, o Nal foi uma pessoa muito importante aí na minha vida, do João Paulo também, na época que nós trabalhamos na mesma igreja. O pastor Laqueden está muito quieto e eu também estou ficando preocupado. Então, Laqueden, fale aí, por favor. Opa, rapaz, eu ia falando e ia te tirando aí da tela, sem querer apertar aqui. Não, muito bem. Eu achei que o pastor João Paulo é muito feliz quando ele faz o destacar da questão que o Espírito Santo, no período interbíblico, não há um silêncio da parte dele, não há um silêncio da parte de Deus. Há um silêncio no quesito profético, dos profetas. E há um cumprimento a partir de João Batista, no Novo Testamento, como o profeta que agora aponta para o verdadeiro profeta, para o verdadeiro Messias. Então, é basicamente isso, essa diferençazinha que a gente, às vezes, pode até enxergar com uma casca de banana, na realidade não é uma casca de banana, é um cumprimento de uma profecia, é realmente aquele que prepara o caminho, que tira o entulho, que tira as pedras que estavam adiante, para que o verdadeiro Messias, para que o verdadeiro profeta fosse apresentado. Se eu não me engano, eu estou achando que meu microfone está dando alguma problemática, certo? Eu vou tirar aqui. É isso que eu ia dizer, cara, porque o meu está mutado e continua, então é o seu aí. Era ele mesmo. Não, fez um barulhinho aí. Espera aí. Tirou agora, acho que agora vai. Tirei, ó. Não é? Ficou, não. Será que sou eu? Acho que sim. Eu vou mutar o meu aqui. Eu nem estou usando o microfone, estou usando só o celular. Eu estou sem. Pode ser o... Ramon, não é aí, não? Será que o problema não está gentil, varão? Cara, tá bom, já estamos, né, avançando. Mas eu acho que esse processo da ação do Espírito Santo, olha aí, no novo... ó, varão, é em ti, pelo visto. É no meu? Não. Não sei. Tem alguma ação sobrenatural aí. Vocês continuam. Então, essa relação do Antigo Testamento e do Novo, e essa transição que o período interbíblico que o Ramon aí chamou a atenção, ela é importante por causa disso. Ele não mudou a ação, nem no Antigo, nem no interbíblico, nem no Novo, não é? Ele continuou sendo esse que capacita os homens a toda a boa obra, né? Como Paulo vai falar no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele está fazendo isso com todas as pessoas lá, e os heróis da fé que a gente tanto conhece. E no período interbíblico, idem, não é?
Ele usou lá os macabeus para fazer isso. A gente tem muito receio dos macabeus, até porque dois livros, não é, apócrifos, a gente tem aí com esse nome, então todo mundo já, olha, meu Deus, Macabeu é um livro apócrifo e tal. A questão não é essa, a questão é que foi um período bastante importante, eles foram importantes, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é para fazer toda a boa obra, purificação do templo e tudo mais. Não entramos todos os detalhes, mas a ação do Espírito permanece a mesma, no Antigo e no Novo. O que muda é esse detalhe aí, de que agora parece que ele faz habitação. Nem parece, né? Ele faz habitação na gente, porque por causa da ação santificadora de Jesus. Antes as pessoas pecavam e ainda não tinha esse processo todo. A não ser que a gente entre aí na metafísica, para uma discussão metafísica do século XI, talvez a gente consiga entender um pouquinho melhor essa questão de santificação da obra santificadora de Jesus, mas acho que não vem o caso aqui, né? Melhor não. Pastor Laqueden? Não, é basicamente isso. O próprio Deus seria uma incoerência e algo muito ingênuo pensar que Deus se calou. Pensar que Deus se manteve calado durante 400 anos. Isso seria, assim, não compreender a ação do Espírito, não compreender a ação de Deus Pai, porque é algo que, enfim, não tem nenhuma base. E é por isso que nós devemos compreender, como o pastor João Paulo bem explanou, o Espírito, ele tem a permanência. Ele não está restrito a uma caixinha, a uma denominação ou a algo que nós pensamos. Claro que aqui nós não estamos dando margem a uma ideia assim, de que o Espírito vai agir, vai se manifestar de toda e qualquer forma. Não. A Bíblia é o padrão normativo disso. Mas quando nós falamos, eu acho que essa é a palavra do pastor Paulo, que ele age independente de tudo, é basicamente a perspectiva que ele não está preso a uma denominação. Ele pode agir no meio de católicos, pode agir no meio de pessoas que não fazem. Pode falar, Ramon. Espera aí. João Paulo, você está digitando? Não. Porque o meu microfone está mutado e está muito barulho. É como se tivesse um digitar aí. Tem alguma coisa trelando. Não. Muta Não o seu, João Paulo. João Paulo, muta o seu microfone aí. Como é que eu faço isso? Tem um áudio aí embaixo aí. Dá uma olhada para a tela. Tá. Tá vendo o microfone? Ele mutou. É o seu, velho. É o dele. Pode, libera. Não, mas continuou fazendo barulho para mim. Então, é aí. Porque na hora que você silenciou pra gente, melhorou. É como se tivesse alguma coisa trelando, enfim. É aí mesmo, cara. Não, tudo bem, então já foi. Você tem um ventilador aí perto de você? Nada, zero. Ó. Eita, cadê o João Paulo? Nada, sei lá. Mas tudo bem, a gente... Isso, a gente vai descobrir, estamos quase chegando ao final aqui. Mas, ô João, muta aí enquanto o Laqueden estiver falando, tá bom? Para ele concluir. Então, basicamente é isso. Eu estava colocando. O Espírito não está preso, ele não é propriedade de uma denominação, não é propriedade de batistas, não é propriedade de presbiterianos, nem de assembleanos. Ele é o próprio Deus, o Deus, como o pastor João Paulo colocou, que habita agora em nós e continua a fazer a sua obra de regeneração, obra de capacitação, obra do consolo. Então, tudo isso está dentro da perspectiva do Espírito. Talvez alguns ainda estejam presos. E como eu falava anteriormente, o que a gente não pode achar é que tudo o que acontece nos mais variados grupos, em termos de manifestação, seja obra do Espírito. Aí nós temos que ter cuidado. Aí entram aquelas velhas discussões.
todo aquele tipo de rodopio, queda ou palavra de revelação, que seja, será que isso realmente é uma ação do Espírito? Aí cabe uma análise profunda e coerente à luz do Novo Testamento e à luz do Antigo, para que a gente dê norte, crie uma normativa disso. Mas a gente também não pode ir para o outro extremo de ser cético, de ser fechado, de ser insensível, de dizer que o Espírito não age e de demonizar toda e qualquer ação do Espírito Santo num outro grupo, que às vezes eu tenho um olhar um pouco mais torto, eu tenho um olhar um pouco mais preconceituoso. Então, a gente às vezes pode parar e olhar para si e entender que às vezes a forma que nós interpretamos a ação do Espírito na nossa comunidade é que é uma ação errada. Então, cabe justamente o que nós estamos fazendo hoje. Por que essa série? Porque nós entendemos aqui na Memorial, em parceria com o pastor João Paulo, com a Igreja Batista Chácara Flora, a importância de usar um tema tão complexo como esse, que para alguns pode ser fácil, mas para a maioria é difícil. Assim como estamos no domingo trabalhando a perspectiva da escatologia. Tema espinhoso para a maioria dos pastores, tema espinhoso para a maioria dos irmãos, mas que é urgente em termos de entendimento básico. É lógico que nós não vamos entender tudo, mas nós precisamos ter uma noção básica daquilo que a Bíblia fala, para que a gente possa ter condição de saber aquilo que nós cremos e para que a gente anuncie a boa notícia de Deus, que é a salvação a partir de Cristo Jesus, de modo coerente. O João e Laqueden, até vendo aqui, eu tenho olhado os comentários, e assim, pessoal, nós ainda não falamos dos dons, ainda vamos falar, né? Porque já tem um pessoal aqui que falou assim, olha, isso está bagunçado, nós também não estamos dizendo que todo mundo, que é um negócio, já estão aqui até falando da questão católica ou não, a gente não entrou nisso ainda, nós estamos fazendo uma introdução, um panorama, mostrando como foi a ação no Antigo, no Novo, hoje, e aí, a partir da próxima semana, nós vamos, acalmem o coração, nós vamos falar sobre os dons. O pastor João Paulo já falou dessa questão, alguns entendem que alguns dons cessaram ou não, vamos falar sobre isso, né? Então, calma, não estamos dizendo que é de qualquer maneira, em todo lugar, não. Existem algumas maneiras de identificarmos. Eu quero frisar isso aqui, né? Não estamos avaliando as heresias, já deixei bem claro. Quando alguém sai dizendo que Deus revelou algo diferente num sonho, e aí eu tive uma experiência de falar com uma pessoa que chegou e Deus me revelou um negócio, dando a entender que era a visão de Deus nova para a igreja. E eu tentei conversar com a irmã, eu falei, mas irmã, isso que Deus está revelando para a irmã não bate com o que a palavra de Deus nos diz. Se não bate com o que a palavra de Deus diz, está errado. Deus não vai revelar algo, né? Uma vez na igreja, João, eu cheguei e falei assim, gente, quem tem novas revelações, eu vou dizer alguns grupos que surgiram com novas revelações. Maomé teve uma nova revelação, os Mormons nascem com uma nova revelação, os testemunhas de Jeová nascem com a nova revelação. Você tem a questão religiosa dentro do nazismo, que tem uma nova revelação. Então, estamos pontuando isso. Acalmem os corações, acompanhem, porque na quarta-feira que vem nós vamos continuar, e aí sim entrando mais especificamente na questão dos dons ali, né, na questão da ação do Espírito Santo dentro da igreja como dom. Diga lá, Kevin. Só uma pergunta. A gente precisa... Eu vou fazer primeiro uma colocação, depois uma pergunta. Precisa ficar esperto para identificar a intenção dessas pessoas que vêm falando isso. Na grande maioria das vezes é ego, você entendeu? É emoção, é um monte de coisa, né? Grande. Mas é a intenção e a gente discernir com que espírito a pessoa está vindo para conversar com a gente, fazer esse tipo de coisa. Qualquer revelação fora do texto bíblico é heresia, irmão. Esse é o ponto, não é? E essa coisa de, não, vou te revelar quem você vai casar, isso é adivinhação. Espírito de adivinhação
não é de Deus, percebe? Então, só a questão da gente observar essas coisas. A semana que vem a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo, e aí na outra a gente vai falar sobre dons, não é isso? Exatamente. A ideia do batismo e a sua plenitude. É isso que nós vamos tratar. E vamos entrar nisso. Só isso. O bicho só isso. Vamos simples. chamar o Edson também para conversar, pô? Vocês ficam aí me botando nessa... Eu vou falar com ele, já pensou? Pois então, tá desafiado, você que está nos acompanhando. Se você quer o pastor Edson na próxima quarta, se tiver aqui 10 pessoas colocando agora queremos o Edson, a hashtag aqui nos comentários, queremos o Edson, ele vai estar conosco. Eu preciso deixar só a gente na roubada. Já pensou? Se tiver, então assim, até o final da live. Já pensou, pastor Edson? O Edson vai entrar. Muito bem. Pastor Edson, não. Rapaz, eu vou deixar apenas um versículo do capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, verso 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Então, meu querido, está aqui o texto bíblico, está aqui o verso 8. Se essa palavra, se essa revelação trazida, e o termo, como o pastor João Paulo citou desde o início, é muito complexo, não é nem adequado que se use, alguém trouxer isso, pegue a Escritura como a norma central de avaliação disso. Está na Escritura. Para mim, a revelação é a palavra de Deus, é a Escritura, não há mais nenhuma outra. Não há mais nenhuma outra. Então, mesmo que seja um anjo do céu, é Paulo falando. Então, fica essa reflexão para que vocês entendam que a gente está pontuando, colocando cada coisa no seu devido lugar. E eu tenho certeza que essas perguntas, na realidade, elas acabam se transformando mais em salada do que o todo. Então, elas sendo colocadas nas devidas pastas onde a gente vai debater, elas ficaram mais claras. E os irmãos já podem ir comprando os livros aí do Stott, né? O livro de vários aí que falam sobre batismo e plenitude no Espírito. Mas um livro bom também da gente comprar é o Pentecostal Reformado do McAllister, né? Do pai e do filho que escrevem. Esse livro é muito bom. Ele fala sobre a questão dos reformados, da centralidade da palavra, de ter a palavra como fundamento central de tudo, e lá dá uma pinceladinha sobre cessacionismo e continuismo. É um livro bastante interessante para vocês. Já temos uma hashtag do irmão Josué, queremos pastor Edson. Então, é isso aí, vamos todo mundo botar aí. Botem aí, queremos pastor Edson, porque ele, se vocês conseguirmos as 10, ele vai estar. Já tem uma. Então, não sei se o pessoal está querendo o Edson, não, viu? Mas a gente quer. O meu voto, você já tem 2. É verdade. O meu voto, o voto do Ramon também. Torres. Né? Verdade. Seria algo histórico. Eu quero ouvir o povo. Deu horário aqui, lá não é a voz de Deus, hein? Sim, pastor. Verdade. Pastor Ramon. Não, beleza. Tô olhando aqui o horário. Acho que já, dito isso, gente, já cumprimos a meta de hoje. Estamos com... rapaz, muito tá bom. chegando. Então, eu vou falar aqui, se chegar a 10, ele vai vir. Então, a gente queria agradecer muito, mas muito mesmo a participação. Hoje tivemos um público muito maior. Compartilhe essa live, encaminhe para os seus amigos. Ela vai estar disponível no YouTube, daqui a pouquinho, no canal da Igreja Batista Memorial. Também ela vai ser colocado o seu link lá, o cachorro da caída. Lá na Igreja Batista Chácara da Flora. É isso aí, é o inimigo tentando atrapalhar. É o cão. Encerre, porque ele não vai deixar eu terminar. É o cão atrapalhando tudo aqui essa noite. O cão começou por aqui e aí terminou no Passou aí por você não, né, João Paulo? Não, tranquilo, aqui não, Deus me livre.
Muito bem. Queridos, vamos encerrar agora. É gostoso poder também brincar e é nesse ambiente nós temos aí essa comunhão, essa intimidade. O assunto é sério, mas é bom também termos assim esse momento. Mas nós vamos terminar orando. Vou pedir ao pastor João Paulo. Eu sei que as coisas aí em São Paulo estão muito complicadas, né? Aqui também não estão tão boas, pelo contrário, cada vez mais relatos de pessoas da igreja com parentes ou adoentadas, então é sempre bom orarmos e muitos estão aí preocupados. A sensação que a gente tem é que está chegando perto, né? Cada vez mais uma história de um conhecido, de outro e tal. Então, independente de como estamos nas questões que o pastor João Paulo já colocou, né, em casa ou trabalhando, mas vamos orar de um modo geral. Quero pedir para o pastor João Paulo encerrar fazendo essa oração, inclusive colocando aqui a Igreja Batista Memorial. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por sua bondade, pelo seu carinho, pela paz que o Senhor tem dado para todos nós. Nós nos solidarizamos e nos simpatizamos com aqueles que perderam pessoas nessa pandemia, que estão aí em vias de cura nos hospitais, a aflição dos familiares que têm seus parentes também nos hospitais. Pai, eu te peço que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre essas vidas e que nós possamos encontrar o teu amor, encontrar a tua misericórdia, a tua graça no meio dessa aflição e ansiedade toda que todos temos passado, Pai. Olha, em especial, para essa nação brasileira que nós moramos. Cuida, Pai, daqueles que estão ao nosso redor, cuida de nós. Pai, eu te peço pela igreja de Timon que o Senhor possa caminhar com eles e mostrar cada vez mais a tua palavra, o teu amor, a tua vida, que nesses momentos de reclusão, né, onde a gente está obrigado a ficar em casa, que nós possamos encontrar um pouco de carinho, um pouco de cuidado nessas lives, nos momentos de conversa por WhatsApp, por esses meios tecnológicos. Pai, eu te peço que o Senhor, com seu amor, com a sua graça, possa nos alcançar a todos e fazer com que nós conheçamos cada vez mais a ação do teu Espírito e que encontremos sempre paz e tranquilidade ao seu lado, que nós possamos sempre estar aos pés da cruz pedindo para que o Senhor nos abençoe e que nós caminhemos contigo e que abramos mão de nossos pecados, de nossos desejos para fazer a tua vontade, Pai. Mostra para toda essa humanidade o teu amor, a tua paz e a tua tranquilidade. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Pastor João Paulo, nós estaremos aí juntos na próxima semana. Amanhã continua aí Moisés. Domingo de manhã estamos falando sobre escatologia com o pastor Edson, né? Então Deus tem abençoado bastante. Aqueles que ainda tiverem pique e conseguirem, daqui a pouco às 9 horas eu vou fazer aí uma live lá do Música Cristã no Brasil. Soraya Moraes, João Paulo, falar do Metanoia. Lembra disso? João Paulo viu aí? Lembra do Muito Metanoia? bom, vê se ela dá um grito lá, vê se ela dá um grito, né? Aquele grito que ela dava lá naquela música. Que eles participaram do festival, né? Lá da Renascer, dos primeiros festivais. Eu não me lembro se eles ganharam, se ficaram em segundo, alguma coisa assim. Acho que ganharam. E, rapaz, ela dava um grito assim, ela falava que era um grito profético. Era muito legal a coisa toda. Muito bom. Olha aí, Deus abençoe vocês, viu? É isso aí, pessoal. Valeu, pastor Laqueden, que está com o comando da sala. Fique à vontade. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Amanhã eu vou ter um papo com Jonatas Hubner. Então, fica ligadinho que a gente vai estar tendo essa conversa. E já, Rei da Live com Soraya Moraes. Tchau, tchau. Muito bem, tchau. Muito bom ele. Ele é top. Muito bom. Falou. Amém. Amém. Tchau.